Muito bem, então nessa aula nós vamos falar sobre uma coisa bem interessante, que é o escopo de variáveis. Então faça uma cópia da última aula e renomeie aí como aula 24, podendo colocar escopo, eu acho que é o suficiente para a gente estar falando. E aí vamos editar esse documento com o Notepad++. Notepad++ aberto, deixa eu fechar as últimas aulas. Vamos entender o que é esse escopo aí que a gente está falando, ok? Então, para falar de escopo de variáveis, nós vamos voltar a esse exemplo aqui. Porém, antes mesmo disso, nós vamos apagar tudo e vamos renomear o título aqui para a aula 24. Escopo de variáveis. Então, o escopo de variáveis, pessoal, é uma coisa bem simples. Imagine que você tem uma função chamada Olá Mundo. Então, perceba que essa função foi criada aqui no nosso JavaScript. E aí essa função ela faz um alert. Olá Mundo. Muito bem. Então, eu vou chamar essa função Olá Mundo e vou executar essa função com o Firefox. Meu Chrome abriu aqui, deixa eu fechá-lo. Então o Firefox abriu, disse Olá Mundo para mim. Tudo lindo, né? Tudo muito lindo. Então, nada demais. Se eu criar aqui dentro uma variável chamada nome e disser que ela é igual a João e imprimir essa variável aqui no Olá Mundo, isso vai funcionar? É a pergunta que eu te faço. Eu vou ter impresso o nome João? Vamos ver. Sim, o nome João é impresso, porque ele faz parte do escopo da função Olá Mundo, ou seja, ele está dentro da função Olá Mundo. Agora eu tenho uma outra pergunta. Se a variável nome estivesse aqui fora, ele continuaria a imprimir? Vamos ver? Sim, ele continuaria a imprimir. E agora pode começar a surgir dúvidas na sua cabeça. Você poderia estar se perguntando, como que nome é impresso se nome não está dentro da função Olá Mundo? É muito simples. Nome está fora de Olá Mundo. Portanto, nome se torna uma variável global. Então, tudo que estiver fora de Olá Mundo é acessível por ele. Então, Olá Mundo consegue acessar as variáveis que estiverem externas a ele. Agora, se dentro de Olá Mundo eu criar uma variável idade e disser que ela é igual a 33, por exemplo, e eu quiser imprimir o valor de idade, será que isso vai funcionar? Olha só, eu tenho um erro de referência. Me diz que idade não existe. Por que idade não existe? Porque idade está dentro de Olá Mundo. E Olá Mundo é uma função interna ao lugar que eu estou acessando. Ou seja, quando a variável que eu quero acessar está em uma função interna em relação ao lugar que eu estou acessando, então eu não tenho esse poder de estar acessando. Uma vez que quem está dentro pode acessar quem está fora. Então isso é escopo de variáveis, né? E qual é a aplicação disso? Na última aula a gente trabalhou orientação a objetos. E na orientação a objetos, escopo de variáveis é muito importante. Eu vou comentar esse código para que ele não venha trazer erros. E vou comentar aqui para que a função não chame. Então logo embaixo eu vou colar o código da aula passada. Então perceba desculpe, que a gente criou aqui a tag script
E o elemento pai de todos é o evento window_onload que recebe uma função. Logo dentro de função, eu tenho a função carro que foi definida, então eu criei um novo carro, então daqui não tem nenhuma novidade, não é isso? Olha só, tudo funciona perfeitamente. Agora entenda que o objeto carro foi declarado dentro de window_onload. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele está interno ao window_load. Ele só existe dentro da função window_load. Então, se eu, porventura, acessasse esse código fora da função window_load, olha só a resposta que eu teria. Teria um erro dizendo que carro não foi definida, porque carro está sendo definida dentro da função window_load, ou seja, só existe lá dentro. Então esse é um erro que poderia causar muitos problemas aí para você, desenvolvedor, que é resolvido facilmente quando eu torno essa uma função global. Então quando a função é acessível por todos, ela se chama função global, objeto global, variável global, não importa. Você só deve usar variáveis não globais quando não for interessante para você que os dados sejam acessados. Por exemplo, a instância do meu objeto carro só deve ser acessada dentro da função window_load, porque nós só desejamos executá-la quando a janela for carregada. Sendo assim, o nosso objeto, a nossa classe carro, pode ser definida como global, mas o nosso objeto carro só deve ser definido dentro da função window_load, assim funcionando normalmente. Porém, se de alguma forma tentasse imprimir os valores de carro fora da função window_load, eu receberia um erro. Então, com isso, nós concluímos o conceito de escopo de variáveis, uma coisa simples, mas que tem bastante importância para você como programador profissional. Até a próxima aula.